Boa noite. Muito boa noite. Coloquei um filtrinho básico. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Queria saber se está tudo certinho com o áudio, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Se sim, dá um joinha, coloca um ok, dá um sim, para eu saber se está tudo certinho com o áudio. Daqui a pouco eu vou diminuir a música aqui para a gente começar a conversar. Falar de um tema hoje que muito me agrada, que é um assunto que traz muitos mitos, muitas polêmicas. Então eu tô muito feliz de poder falar sobre isso com vocês, de poder fazer essa troca com vocês. Eu sei que é um assunto também muito requisitado, muito pedido, né? Então vamos embora conversar sobre isso. Deixa eu diminuindo a musiquinha aqui, ambiente. Já vi que o áudio está tudo certinho. E também, se quiserem pegar papel e caneta, tá? Pra anotar, porque hoje vai ter conteúdo pra caramba. Eu separei bastante coisa pra vocês. Então vale também, tá? É válido pegar papel e caneta, enfim, pra poder anotar. Bom, sejam muito bem-vindos. Vamos começar então a falar sobre o tema de hoje, que é emagrecimento. Emagrecimento, como eu disse, é um tema que sempre tá em alta, né? É sempre muito requisitado, muito pedido. E por conta disso, eu selecionei os 10 maiores erros que acontecem no processo de emagrecimento. E, assim, isso, na verdade, eu fui percebendo ao longo desses anos de prática clínica e ao longo da minha própria experiência pessoal. Então, os erros que eu separei aqui para vocês não são esses erros, não são erros comuns, são erros, muitos erros que eu vou falar, são inconscientes. Às vezes você tá fazendo aquilo e não tá nem percebendo. E claro, eu como tenho essa abordagem holística e acredito nisso, é claro que a gente vai tratar dessa questão aqui e puxar isso para o processo de emagrecimento, trazendo não só uma visão física, mas uma visão integral da coisa. Quem acompanhou os meus stories hoje viu que eu já coloquei alguns spoilers ali, né, falando sobre algumas questões. E agora eu vou trazer pra cá pra gente fazer meio que essa introdução antes de começar a falar sobre os erros. Eu vou controlar a hora aqui porque eu falo bastante e eu quero focar nesse assunto, nos erros, pra dar certinho, tudo direitinho. Hoje tem bastante conteúdo. Então, o que acontece? Se concentrar apenas no aspecto físico do processo de emagrecimento, como dieta e exercício físico, fato que acontece na grande maioria dos casos, que a gente vê isso, né, é ter uma visão reducionista do processo de emagrecimento, é ter uma visão limitada do processo de emagrecimento. E o que essa visão reducionista gera? Aquele pensamento dicotômico, o famoso alimento vilão, alimento mocinho, alimento bom, alimento ruim, pode, não pode. Alimento que emagrece, alimento que engorda. Então eu já vou começar essa live falando que esse tipo de pensamento, e se concentrar nesses aspectos físicos, ter uma visão limitada do nosso processo de emagrecimento. É a partir de um cuidado mais integral, de um cuidado mais holístico, onde a pessoa é vista na sua totalidade, mental, emocional, físico, claro, espiritual, é que a gente consegue, de fato,
nos conhecer melhor e, portanto, conseguir identificar os melhores caminhos ou o melhor caminho que vai ser melhor para você. O padrão alimentar que vai ser melhor para você. Isso é individual, isso é único, tá? Então eu já vou trazendo essa questão e ao longo dos erros a gente vai conversar um pouco sobre esses aspectos, vai dar uma mexida, a ideia é essa mesmo, dar uma remexida, fazer você se questionar, fazer você refletir, mas a ideia é respeitar a nossa individualidade, porque nós somos seres únicos, partindo desse princípio. Então vamos desmistificar o emagrecimento nessa live de hoje, provar que ele pode ser feito sim de uma forma positiva, de uma forma leve, sem sofrimento, sem radicalismo, sem grandes privações, tá? Então o intuito é esse. O intuito desse encontro de hoje é mostrar pra você que é importante você ter consciência do seu processo de emagrecimento, de qualquer processo, na verdade, né? É importante você participar desse processo, você entender. Então eu já vou começar aqui fazendo algumas perguntinhas. E como o nosso tema, o tema da live de hoje é emagrecimento, eu vou puxar essas perguntas pro emagrecimento para que você possa refletir, tá? Então, vamos lá. Por que você quer emagrecer? Por que você quer emagrecer? Quais são os reais motivos para isso? O que te move em relação a isso? Qual é a sua motivação intrínseca? Aquela motivação que vem de dentro? Quais são os seus motivos para você atingir isso, para você conquistar esse seu emagrecimento? O quanto isso é importante para você? Vai pensando aí. O quanto que isso é importante para você? O que você pode fazer agora, hoje ou amanhã, que vai te aproximar desse seu objetivo? Que no caso é o emagrecimento. E o que vai acontecer se você não fizer? E o que vai acontecer se você fizer? Então tudo isso são perguntinhas esclarecedoras que vão trazendo o quê? A nossa consciência, o esclarecimento. A partir daí a gente consegue entender melhor os reais motivos que nos guiam a ter uma vida mais saudável, a emagrecer. O que impede? Quais são as nossas dificuldades? Então aí a gente já vai trazendo a consciência para esse processo de emagrecimento, porque isso é importante, tá? Então assim, é importante a gente deixar claro também que atrelar, como eu tinha falado, o processo de emagrecimento apenas a uma questão estética não é muito interessante. O emagrecimento, na verdade, ele deve girar em torno da saúde, da nossa saúde. Ter saúde, ter qualidade de vida deve ser o mais importante. Quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa na nossa saúde mesmo, o emagrecimento ele vira consequência. E é muito importante a gente entender também, que é uma coisa que eu muito vejo que é muito comum, é quando a gente fica pegado no resultado final, que é o emagrecer X quilos, né, chegar a tal peso, atingir tal peso. Quando a gente fica muito apegado no resultado final, a gente acaba não percebendo muitas outras coisas, muitas outras mudanças que estão acontecendo ali atrelado num processo de reeducação do comportamento, da melhora da nossa consciência alimentar. Então, num processo de emagrecimento, várias outras coisas acontecem além da perda de peso em si. E aí a gente pode falar de melhora da disposição, da nossa energia, melhora de algumas queixas digestivas, melhora de alguns sintomas como dor de cabeça, melhora do aspecto da pele, do cabelo, das unhas, um melhor sono. Então várias coisas podem e normalmente estão ali acontecendo, e se você tá muito apegada no resultado final, você acaba não ficando consciente disso. E isso é muito importante, porque vai te gerar uma automotivação a partir de você mesmo, das suas mudanças, daquilo que está acontecendo no seu dia a dia. Porque às vezes as mudanças elas estão acontecendo ali diariamente. Pequenas mudanças, micromudanças, é uma mudança de um padrão de pensamento, de uma crença limitante. A gente vai falar melhor sobre isso ainda. Mas as mudanças elas estão ali acontecendo. Porque tudo muda o tempo todo. Então as coisas estão ali acontecendo e se você está apegado só no resultado final, você acaba não percebendo isso. E isso gera motivação. Gera motivação no seu processo de emagrecimento, tá? Então, vamos começar a falar sobre os erros, porque como eu disse, são 10 erros, é coisa pra caramba e eu quero poder destrinchar melhor aqui isso com vocês.
Boa noite a quem chegou agora, acabei de começar a live, a gente tá falando aqui, vai começar a falar sobre o primeiro erro nesse processo, que pode acontecer num processo de emagrecimento, tá? Então, qual é o primeiro erro? Trazendo um pouco para essa questão, é um erro que eu acho que vocês, que não é muito comum, né, ser falado, que às vezes a gente nem, esse é um erro inconsciente, como eu falei, eu vou trazer aqui erros que não são comuns, não vou trazer esses erros que vocês já conhecem, que vocês já têm consciência, eu vou trazer erros que a gente nem percebe, que a gente faz e que a gente nem percebe. E isso eu fui percebendo mesmo ao longo da minha experiência pessoal, ao longo da minha prática clínica, com os atendimentos, com os meus clientes, e eu fui percebendo isso. Então eu trouxe aqui pra vocês. Então o primeiro erro que eu queria trazer aqui pra vocês e comentar é não acreditar em você. Esse é um erro muito perigoso, porque justamente ele acontece de uma forma inconsciente. Ele tá ali e você nem tá percebendo o que tá acontecendo, você nem tá percebendo isso. Agora, vamos refletir sobre isso, né? Conta pra mim, como é que você quer emagrecer se você olha ali pro seu objetivo, pra sua meta, que você estipulou, com aquela sensação de que você não consegue, de que é muito difícil ou de que é impossível. E isso acontece, tá? Isso acontece, às vezes, algumas pessoas chegaram pra mim, mas eu não consigo, já sentaram ali, mas eu não consigo emagrecer. Então, o que você está dizendo pra você mesma? Ter pensamentos negativos do tipo, eu não consigo, é muito difícil pra mim isso é muito difícil. Ou então, isso é impossível, olha o peso disso, isso é impossível. Ou então, eu não tenho tempo. Tudo isso pode atrapalhar sim o seu processo de emagrecimento. E isso é perigoso justamente porque ele está acontecendo de uma forma inconsciente, você não está nem percebendo. O não acreditar em você mesma vai gerar um conjunto de pensamentos, um conjunto de sentimentos, um conjunto de crenças limitantes, de padrão de comportamento que vai ser realizado de forma inconsciente. Tudo isso vai refletir no seu comportamento, nas suas ações, porque a forma como a gente pensa reflete diretamente nas nossas ações. Então aí a importância da gente se visualizar, se ver mesmo como um ser integral, como um ser holístico. Reconhecer pensamentos, crenças limitantes, sabotadores, sentimentos. O não acreditar em você, quando a gente idealiza essa imagem negativa de nós mesmos, a gente começa a se colocar numa posição de vítima, de que a gente não é capaz, de que a gente não consegue. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Provavelmente você não vai conseguir, ou provavelmente aquilo vai ser extremamente difícil pra você, certo? Então, evite usar é muito difícil, é impossível, ou nunca, jamais, porque essa é uma visão muito limitada e restritiva de qualquer coisa. Então, a mudança, ela já tem que começar a partir daqui, do nosso padrão de pensamento, porque isso vai refletir no nosso comportamento, nas nossas ações. Por que você quer emagrecer? Aquela pergunta que eu fiz lá no começo da live. Por que você quer emagrecer? É isso mesmo que você quer? Porque se esse motivo realmente for importante, você vai conseguir. O seu emagrecimento, ele é possível sim, se você trabalhar com dedicação. E claro, também não cometer o segundo erro, que eu já vou chegar lá, eu vou falar e vocês vão entender. Mas assim, é muito importante, eu já quero começar falando isso, que você tem um grande potencial, você é capaz sim. E a mudança começa justamente a partir disso, do seu poder de decisão, a partir do momento que você decidiu que vai mudar. Que vai mudar. Você vai mudar. Não é através de outra pessoa ou através de mim. Você decidiu isso. Esse poder de decisão é acreditar que você é capaz. Que você tem esse potencial, que se você realmente quer aquilo, você vai conseguir. E lógico, isso tudo vai ser trabalhado, levando em consideração outras coisas que a gente vai conversar aqui, mas a primeira coisa, antes de tudo, é a gente acreditar que a gente vai conseguir. Tem aquelas famosas frases, né, de grandes pensadores. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Ou então também tem aquela frase, se você, como é que é?
Se você acredita que pode ou não pode, você está certo. Por quê? Você está certo. Você está acreditando naquilo. Você é um reflexo disso, das suas crenças. Então, o que você está falando para você mesma? O que você acredita? Que você é capaz? Que você consegue ou que não? Então, já vamos começar a refletir aí sobre o que a gente está dizendo para a gente mesma e não cometer também o segundo erro, que é estabelecer metas que não são realistas. Estabelecer metas irreais. Porque aí, vamos lá. Aí a gente tá ali. Eu vou conseguir. Eu acredito que eu vou conseguir. Coloquei na minha cabeça. Vou conseguir emagrecer. Tô firme, tô forte. Tô poderosa. Tô toda trabalhada. Tô toda trabalhada no poder de que eu vou conseguir. E aí o que acontece? Você coloca uma meta assim, tipo, vou emagrecer 15 quilos em um mês. Eu consigo, eu posso, eu quero fazer isso, então eu vou conseguir. Aí que vem esse segundo erro. Colocar metas que não são realistas. Colocar metas que talvez não sejam nem saudáveis. Colocar metas que são irreais. Meta, o que é meta? É um objetivo que a gente almeja. E que aí, a partir daí que a gente definiu como meta, pode ser claramente mensurado. Quando a gente trabalha com meta, a gente trabalha com a realidade. A gente consegue trazer para a realidade, para o tangível, aquilo que a gente quer. É muito importante a gente trabalhar com metas. Metas claras, metas tangíveis, metas inteligentes. Só que quando você traça metas muito difíceis de serem alcançadas, isso pode atrapalhar, sim, porque lá no fundo, talvez naquele inconsciente, lá naquela parte, naquele iceberg lá que você nem às vezes percebe, que nem tá consciente disso, você talvez acredite que não vai conseguir. E aí, como eu disse, acreditar que você vai conseguir é importante, é fundamental, acreditar que você é capaz. Então, é importante você visualizar o que você quer com o máximo de clareza e, a partir daí, você estabelecer o que eu posso fazer agora para que eu esteja mais próxima do meu objetivo. Então, estipular metas realistas, às vezes até metas curtas, mas metas inteligentes, metas alcançáveis, metas tangíveis para você. E isso é seu, isso é pessoal, sem se comparar. É porque às vezes você tá por isso que é importante você saber onde é que você tá, em que ponto você tá antes de você colocar, antes de você definir o ponto que você quer chegar. É importante você saber o ponto que você tá, para que a partir daí você desenvolva soluções que façam sentido para você, para sua realidade, para sua condição, para sua situação. E não traçar metas que são muito difíceis, ou que são até irreais mesmo de serem alcançadas. Então você tem que entender, reconhecer quais são as suas dificuldades, quais são os seus limites. Então é muito importante você entender o seguinte, que é muito mais importante a direção do que a velocidade. É muito mais importante a constância do que a intensidade. Então aqui já fica a reflexão de uma coisa que às vezes o processo de emagrecimento está muito atrelado, que é o imediatismo. É a gente querer soluções para ontem. Soluções imediatas que vão resolver tudo, que vão fazer com que a gente chegue naquele peso ideal da noite pro dia. Não é assim que funciona. Pode até funcionar assim, mas isso a longo prazo não vai se sustentar. Não vai se sustentar, porque aquilo não foi feito em conjunto com mudança, com uma reeducação do comportamento, com a melhora de uma consciência alimentar. E isso é um processo, não é um evento que acontece da noite pro dia. Então é muito mais importante a direção, você caminhar na direção certa, naquela direção, no seu objetivo, naquela direção que faz sentido pra você, que está alinhada com a sua realidade, com o que você tem, com o que você está disposto, do que você ficar naquela velocidade, naquela intensidade e depois chegar e não fazer mais. Porque aquilo, você colocou uma coisa que realmente era irreal pra você. Que talvez você conseguisse fazer por um curto prazo, mas a longo prazo. Mas e a longo prazo?
pensando no contexto de um estilo de vida. Por isso que é importante a gente não se concentrar só em aspecto físico, só na questão estética do processo de emagrecimento. E pensar nele como um conjunto de ações, como um conjunto que envolve outros pilares, tá? Então, esse é um erro também muito comum, que muitas pessoas podem cometer, e isso pode gerar o quê? O não alcance daquela meta, a não conquista daquela meta. Uma frustração, aí vai gerar uma desmotivação, aí vem para aquela sensação de, caraca, eu coloquei essa meta e eu não consegui atingir essa meta, não sou capaz. Não é possível para mim, eu não consigo. E aí vai, desencadeando. Aquele conjunto de pensamentos limitantes, pensamentos negativos, que vai impactar no seu dia. Então faz sentido isso que eu tô falando pra vocês, gente? Faz sentido? O que vocês estão achando aí? Eu já tô começando pra remexer mesmo, pra fazer todo mundo refletir, pensar nisso. Então é muito melhor a gente colocar uma meta curta, sei lá, semanal, às vezes diária, que seja, e uma meta real, realista pra gente. E aí a gente alcançar, a gente conseguir conquistar aquela meta, isso vai gerar uma automotivação, isso vai gerar aquela sensação de que a gente consegue, isso vai empoderando, e aí já muda, aí a gente acredita que a gente é capaz, aí a gente vai mudando nossos padrões de pensamento, entendeu? Então esse é um erro também muito importante, que eu vejo muitas pessoas cometerem. Eu mesmo já cometi muito esse erro. Então é importante isso estar claro pra gente, tá? As metas que a gente vai traçar e aquilo que é real pra você. Se você tá numa situação onde você, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que você tá tomando refrigerante todos os dias e você chegou, você reconheceu que isso é uma coisa que vai afetar o seu processo de emagrecimento, que você precisa melhorar isso, que você precisa mudar isso, mas se aquilo tá muito constante, muito presente na sua vida hoje, talvez seja interessante você estabelecer metas mais curtas, metas mais realistas para você, de diminuir a frequência, em vez de... Eu vou chegar nesse erro também, né? Já dando um spoiler aqui. Em vez de excluir, de cortar totalmente, então você tem que ver o que faz sentido pra você e o que é real pra você. E aí puxando pro terceiro erro no processo de emagrecimento, que é viver fazendo dieta. Isso mesmo, viver fazendo dieta. Primeiro, vamos entender o significado real da palavra dieta, que muita gente não sabe. A palavra dieta, ela vem do grego e ela significa maneira de viver. Só que a palavra dieta pra gente, ela traz uma conotação de algo que é temporário, de algo que tem início, meio e fim. Traz pra você também de algo sofrido, né? Tipo, segunda eu vou começar a dieta. Segunda eu começo a dieta. Não traz essa conotação mais de peso, de algo que é temporário? Só que é importante você saber o que vai acontecer quando você atingir esse seu objetivo de emagrecimento. Tô ali, tô fazendo uma dieta, tô focada, segui a dieta direitinho, atingi o objetivo. O que vai acontecer? O que acontece? Quando a gente executa uma dieta isolada, a dieta ali, a gente não tem um aprendizado daquilo. A gente não tem um aprendizado daquilo. Fazer dieta isolada não te emagrece definitivamente, porque ninguém fica a vida inteira fazendo dieta. Justamente porque tem esse pensamento da questão do temporário. E aí atingiu o objetivo e aí volta para uma outra alimentação. Então, quando a gente faz dieta isolada, a gente não faz em conjunto, paralelamente, com o processo de mudança de comportamento, com o processo de consciência alimentar. É muito importante. Então assim, não tô querendo generalizar e falar mal da dieta. É claro que a gente pode executar estratégias alimentares, e nesse sentido a gente tem muitas estratégias alimentares interessantes,
Nós podemos executar protocolos eficientes para a gente ganhar velocidade no processo de emagrecimento e durante um período programado, talvez onde a gente vai ter uma restrição de alguma coisa, podemos sim, claro. Só que, se isso não acontecer paralelamente com um processo de reeducação do nosso comportamento, de melhora da nossa consciência alimentar, de um processo onde você entende o que está acontecendo, você vai ficar refém de mais uma dieta sempre. Você vai ficar apegada num plano alimentar que está ali, puramente calculado. Quando você não entende o porquê daquilo que você está fazendo, quando você não entende padrões de comportamento, quando você não entende o seu comportamento, suas crenças, quando você não entende que isso afeta sim as suas escolhas alimentares, a forma como você se alimenta, a forma como você escolhe, como você faz essas suas escolhas, quando você não traz isso para a consciência, você fica refém de mais uma dieta. E aí você vai fazer dieta isolada. Então não é fazer dieta isolada, não são dietas restritivas que vão consolidar a nossa saúde. Não é isso que traz a nossa saúde. E sim, a mudança de comportamento, a reeducação do comportamento, a melhora dos nossos hábitos. E aí o emagrecimento é consequência. É consequência disso tudo. É muito bom quando a gente faz boas escolhas na maior parte do tempo, não por obrigação, não porque alguém mandou, não porque a nutricionista mandou. Isso não faz sentido. E sim porque você quer, porque você entende, você reconhece aquilo que é melhor pra você, aquilo que faz sentido pra você naquele momento. E quando você reconhece, vai trazendo pra presença, vai trazendo pra consciência isso, você sabe quando vai caber você fazer uma exceção e tudo isso, e fazer isso com tranquilidade, com leveza, sem culpa. Vou chegar lá também. Entendeu? Então é importante isso, a gente executar, a gente fazer mudanças na alimentação, mas atrelado com um conjunto de ações. Ações essas que vão envolver questões mentais, o aspecto mental, o aspecto físico, o aspecto emocional, o aspecto energético. Tudo isso impacta sim no emagrecimento, no ganho, na perda de peso, no excesso de peso. Tá? Então eu tô no terceiro erro, falei sobre o terceiro erro. Quarto erro. Deixa eu tomar uma... é importante também eu falar, gente, que existem situações e alguns casos onde as dietas são as mais indicadas. E aí que a gente tá falando de alergias alimentares, de intolerâncias, de condições crônicas, doenças crônicas, ou de alguma condição de saúde mais grave, de um pré, de um pós-operatório. Então existem condições clínicas que podem exigir sim uma dieta, algo mais restrito, uma restrição alimentar maior, temporária ou não, tá? Mas aqui eu tô falando num contexto geral de saúde, a pessoa que tá ali buscando o emagrecimento e não levando em consideração condições de saúde mais graves, beleza? Tudo certo? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Quarto erro também, muito importante, que eu vejo muitas pessoas cometerem, que eu mesmo já cometi muito, que atrapalha o processo de emagrecimento, é excluir o seu alimento preferido. O seu alimento predileto, o alimento que você ama. Esse é um erro muito comum que eu vejo muitas pessoas cometerem. Excluir o seu alimento preferido pode fazer com que você cometa excessos alimentares quando você vai comer, um comer impulsivo, exagerado de uma vez só. Por quê? Você fica com aquele pensamento de privação, de proibição. Eu já falei isso aqui em outros momentos, em outra live, em stories, enfim. Esse tipo de pensamento do proibir, da privação, normalmente gera um comer impulsivo, um comer inconsciente, porque você fica com aquela sensação de que você não pode. E aí quando você tem a oportunidade de comer aquele alimento, provavelmente você vai comer em excesso, com aquele pensamento, eu vou comer porque eu não sei quando que eu vou comer de novo, eu não sei quando que isso vai acontecer. Ou então você fica com aquele pensamento da despedida,
Muito comum também, vou começar uma dieta, aí vem o erro da dieta, ele vem fazendo dieta. Vou começar uma dieta segunda-feira, e aí no final de semana você vai, se despede de tudo que você gosta, não é? Quem nunca, né? Se despede de tudo que você gosta e começa segunda-feira uma dieta que traz aquela conotação de sofrimento. Então, gente, não tem nada de errado em comer o que você se gosta, em comer o que você gosta. Mesmo que aquele alimento não seja o ideal. De vez em quando, não tem problema nenhum você programar isso, você planejar. O que a gente precisa entender é que vida saudável é equilíbrio. E nesse sentido, você consegue sim inserir esse seu alimento preferido na sua rotina de vez em quando, planejado. O problema é quando isso se torna excessivo. O que vai realmente atrapalhar são os excessos. É quando isso é feito de maneira descontrolada, quando isso é feito de maneira mal planejada, quando isso é feito de maneira inconsciente. Então, gente, é muito mais legal emagrecer comendo o que se gosta, comendo o que se ama, sabendo que você pode consumir aquele seu alimento preferido de vez em quando, do que você fazer a privação total de algum alimento ou de alguns alimentos. Então, que tal a gente aprender a dosar com equilíbrio, com moderação no nosso dia a dia, isso em alguns momentos, em vez de fazer a restrição, a privação total? Porque a gente vai chegar num erro mais adiante, e aí eu vou comentar melhor sobre isso, porque você trazer para a consciência esses seus momentos, fazer aquilo com consciência, fazer aquela escolha consciente, a chance de você comer com equilíbrio, de uma forma moderada, sem um comer impulsivo, sem um comer inconsciente, sem um comer inconsciente, é muito maior quando a gente está presente para isso, quando a gente insere isso. Então esse é um erro que eu já cometi muito, que eu vejo muitas pessoas cometerem. E não tem necessidade, não faz sentido, certo? Vou ver uma aguinha aqui. Faz sentido isso pra vocês, gente? Quero saber se tá fazendo sentido, o que vocês estão achando. Se são erros que vocês já tinham percebido, que vocês cometiam, que vocês cometem, ou não, que vocês nunca tinham parado para prestar atenção nisso. Quinto erro. Erro muito, muito, muito comum também. Achar que um único alimento é milagroso. Esse é um erro, assim, clássico, mas que eu não podia deixar de falar aqui, porque entra ano, sai ano, e sempre a gente vê aquela promessa de que algum alimento específico, de que algum suplemento específico vai ser a solução dos nossos problemas. E entra ano, sai ano, muita gente continua acreditando que algo sozinho, que um alimento específico vai resolver o seu processo de emagrecimento. Então é muito importante entender uma coisa: nada sozinho resolve. Voltando para aquilo que eu falei, do conjunto de ações. Nada sozinho resolve. Não existem alimentos que por si só vão fazer engordar, vai te fazer engordar ou vai te fazer emagrecer. Porque o que engorda não é um único alimento, não é um alimento. É aquilo que você faz de maneira não equilibrada, de maneira excessiva. De maneira inconsciente, são os excessos que realmente vão atrapalhar o seu processo de emagrecimento. São os excessos. E o que vai te ajudar a alcançar e principalmente a manter um peso saudável é ter um padrão alimentar de qualidade e mudar realmente o seu comportamento alimentar. Mudar hábitos, mudar mentalidade. Então, guarda isso pra você. Visualiza o seu processo de emagrecimento como um conjunto de ações e não como um único alimento milagroso, como um único alimento salvador, como um único alimento maravilhoso que vai te ajudar a emagrecer. O que existe de verdade são alimentos que melhoram, que ajudam a melhorar a nossa saúde.
E nesse contexto existem sim vários alimentos que ajudam a melhorar a nossa saúde, a propagar a saúde, a restabelecer saúde. Então, que tal a gente trocar aquela famosa pergunta: que alimento que é bom para eu emagrecer? Né? Pergunta muito comum. Pela pergunta: que alimento vai ser bom para minha saúde? Que alimento é bom para melhorar a minha saúde? E como eu falei, nesse contexto existem alimentos maravilhosos para nossa saúde. E quando a gente tem uma alimentação saudável no nosso dia a dia, um estilo alimentar, um padrão alimentar de qualidade, o emagrecimento é consequência natural. É consequência natural, ele acontece de forma natural, de forma espontânea, de forma leve. Como eu falei, quando a gente participa, entende, não exclui o nosso alimento preferido, não se priva, não fica refém de dietas. Acredita em nós, quando a gente participa do processo, coloca metas realistas, o emagrecimento vira consequência e o emagrecimento fica mais leve, sem aquele peso, sem aquele sofrimento, sem radicalismo, sem grandes privações. Porque é importante a gente entender que é um processo, não acontece da noite pro dia. Deixa eu só olhar a hora aqui, gente. Vamos lá então, estamos no 5º erro. Vamos para o 6º erro. E aí vamos entrar um pouco na questão de outros aspectos além do aspecto físico, né? O 6º erro é não entender o seu comportamento, não dominar, não reconhecer as nossas emoções. Como eu disse anteriormente, o que vai te ajudar a emagrecer é um padrão alimentar de qualidade, é uma reeducação do seu comportamento, é uma melhora da sua consciência alimentar, é você entender os motivos que te guiam, reconhecer os seus sabotadores, as suas dificuldades. Só que antes da gente mudar a nossa alimentação, da gente mudar o nosso cardápio, é preciso mudar a mente e é preciso mudar a forma que a gente se comporta. Porque se você muda o seu comportamento, se você reeduca o seu comportamento, como eu disse, o emagrecimento é consequência de bons hábitos que você criou, que você desenvolveu, que você então, a partir de então, vai passar a cultivar aqueles bons hábitos alimentares. A gente precisa melhorar a nossa relação com a comida. E a gente tem que fazer da comida a nossa aliada e não a nossa inimiga. Comida é cultural, comida é social. Comida nutre o nosso corpo. Então, cuidado quando a gente usa, quando você usa a comida apenas como uma forma de nutrir, de alimentar as suas emoções, porque é aí que é um grande problema. Um comer emocional, um comer que vai gerar um comer impulsivo, um comer descontrolado, um comer inconsciente, um comer com aquela sensação de que não era nem bem isso que você queria, mas você está ali comendo. É importante você saber reconhecer isso, é importante você saber quando você está comendo porque está com fome real, fome fisiológica, quando você está comendo porque está com uma vontade específica de comer aquilo, quando você está comendo porque está comendo por alguma razão emocional, por algum componente emocional, quando você está comendo de forma automática, quando você está comendo de forma inconsciente. É importante você saber reconhecer isso, você saber reconhecer o seu comportamento, as suas emoções. Isso é um processo de autoconhecimento, de automonitoramento, de autopercepção, mas que é importante você trazer para isso, porque é isso que realmente vai mudar. E aí, como eu falei, o processo de emagrecimento, o emagrecimento em si, vira consequência dos bons hábitos que você desenvolveu. Porque quando você traz para a consciência isso, por mais que você coma por outros motivos, porque sim, lógico, a ideia é que a gente coma quando a gente está com fome real, fisiológica, pelo menos na maior parte do tempo. Mas sim, todo mundo tem questões com a alimentação, eu também tenho. Podemos comer sim por outros motivos, por uma questão do momento. Eu sempre falo também que os momentos têm que ser mais valiosos que a comida em si. Então avaliar a situação, avaliar o contexto, avaliar a vontade, avaliar a necessidade. É importante também. É importante, não é que você não vá comer por um componente emocional, não é que isso não vá acontecer mais na sua vida, não é que você não vá comer porque tá ali num contexto social,
Não é isso, porque isso pode acontecer, isso provavelmente vai acontecer dentro de um contexto de um estilo de vida saudável, de um estilo de vida que é uma alimentação que a gente leva pra vida. Muito provavelmente isso vai acontecer em alguns momentos, mas a diferença é que você trouxe isso pra consciência, é que você trouxe isso pra presença, é que você reconheceu isso. E quando você reconhece isso, não vai gerar aquele pensamento punitivo, aquela culpa. Essa semana eu fiz uma enquete nos stories perguntando o quanto que esse sentimento de culpa tá presente no nosso dia a dia na hora de fazer escolhas alimentares, né? No famoso pós-comer, depois que a gente come. E todas as pessoas que votaram, foi 100%, falaram que sim, que sentem esse sentimento de culpa presente no dia a dia. Então já fica a reflexão do quanto é importante a gente trazer para a consciência, pra gente aprender a reconhecer nossas emoções, a entender o que está acontecendo, a entender que se você está fazendo uma escolha através de uma emoção, de uma condição emocional, tudo bem, mas aquele alimento, aquela satisfação temporária, ela vai passar, porque ela não vai suprir aquela carência, aquela condição emocional que estava presente. É importante você entender isso. Talvez você entender isso, inclusive, faça você não comer exageradamente, você não comer de forma impulsiva, você não comer de forma inconsciente, você não comer de forma automática. Então, mais uma vez, a importância da consciência, da gente trazer para a consciência o reconhecer as nossas emoções, assumir as nossas emoções. Assumir as nossas emoções, não mascarar ela. E não fingir que aquilo não está acontecendo e aí tapar o buraco. Porque isso em algum momento vai vir à tona e vai ficar vindo à tona e aí vem aquele ciclo, e aí vem aquele comer inconsciente. Certo? Boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui, acabamos de falar sobre o 6º erro, tá? Pretendo deixar essa live salva, então para quem está chegando agora e quiser assistir depois, pegar os outros erros, tá valendo muito a pena. Então você pode depois assistir. E até quem está assistindo agora quiser rever também para assistir, enfim, pegar os insights, os pontos importantes. Certo? Deixa eu só ver a hora aqui. Tá. Não temos muito tempo, gente. O tempo voa quando eu tô fazendo live, quando eu começo a falar. Então eu não vou nem me delongar muito nesse erro, porque esse é um erro que eu poderia falar na live só sobre ele. Mas enfim, temos aí mais 4 erros pra gente poder falar. Então vamos seguir em frente. Aí o 7º erro é, na verdade, algo que eu já tava até comentando nesse, porque se você perceber, um erro puxa o outro, um erro vai estar atrelado ao outro, e um negócio, e aí embanana todo o processo de emagrecimento. Então tá tudo interligado, tudo conectado. Então o 7º erro, antes de eu falar, na verdade, o 7º erro, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Pra você rapidinho pensar. O que você gostaria de mudar? O que você gostaria de mudar para que fosse mais fácil você emagrecer? Vou te dar 10 segundinhos para você pensar rapidinho, só enquanto eu bebo essa aguinha. O que você gostaria de mudar para que fosse mais fácil você emagrecer? Vou repetir. O que você gostaria de mudar para que fosse mais fácil você emagrecer? Pensou? Então, se você pensou em algo, ou se você pensou em alguém, é só esperar. Se você pensou em algo, ou se você pensou em alguém, tem alguma coisa errada. Por quê? Você está depositando nos outros a total responsabilidade pelos seus objetivos. Você está dependendo de algo ou de alguém para você emagrecer. E o que acontece quando você deposita nos outros a total responsabilidade pelos seus objetivos? Você fica dependendo disso. Isso te coloca numa posição de estagnação, numa posição de vítima. E isso vai te gerar uma sabotagem. Então, quando você deposita a total responsabilidade dos seus objetivos no outro ou em alguma coisa,
Você reconhece que não depende exclusivamente de você para conquistar aquilo. Você está dependendo de algo, você está dependendo de alguém. Então é muito importante a gente deixar a culpa de lado e trazer a responsabilidade. E aí, qual é o 7º erro? É não se responsabilizar. É não se responsabilizar. Qual é a diferença entre a culpa e a responsabilidade? A culpa gera autossabotagem. A culpa te coloca numa posição de vítima. E a posição de vítima te coloca naquela posição de que você... te coloca numa posição de estagnação. De que você não vai sair do lugar. E a responsabilidade te faz entender que você é o único responsável pela sua saúde, o único responsável pela vida que você tem levado. E quando você assume a responsabilidade, você se coloca numa posição de ação, você se coloca numa posição de, opa, essa responsabilidade é minha, cabe a mim mudar, cabe a mim agir, e mais ninguém. Então, autorresponsabilidade é você ter certeza absoluta que você é o único responsável pela vida que você tem criado. E não é fácil a gente reconhecer isso. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Só que, se a gente ficar pensando o contrário, se a gente ficar responsabilizando os outros, culpando os outros, você vai ficar esperando as coisas acontecerem. E por que esperar as coisas acontecerem se você pode mudar? Se você pode levantar, e você pode agir, e você pode mudar a sua vida, e você pode emagrecer. Então não jogue a responsabilidade pela sua falta de resultado em cima do outro ou em cima de alguém. É claro que algumas coisas podem sim dificultar o nosso processo, é claro, faz parte. Mas de forma alguma vai impedir você daquilo. A não ser você mesma. A não ser você mesma se impedindo de conquistar aquilo que você quer. Então é preciso sair da zona de conforto. A mudança tem que ser a partir de você. Eu falei isso no começo. A mudança é a partir de você, a partir do momento em que você decide mudar. E só existe o agora. O momento em que você decide mudar. Então é preciso a gente sair da zona de conforto. É preciso a gente entender que a gente está, talvez, numa zona nessa zona de conforto que nada mais é do que um padrão de comportamento, um padrão onde você está ali repetindo algo, uma repetição de padrões de comportamento que vai te fazer se sentir segura, que vai te fazer se sentir confortável. Porque quando a gente está nessa zona de conforto, a gente não faz nada, justamente, a gente faz nada que não nos deixe desconfortáveis. Certo? Só que sair dessa zona de conforto vai te permitir se superar, conquistar novas coisas, realizar coisas incríveis. E aí, o seu emagrecimento. O seu processo de emagrecimento. Então, vou repetir, a mudança tem que ser a partir de você. E lógico, você entender quais são as dificuldades que você tem, porque existe. Não é fingir que não está acontecendo, não é fingir que não tem, porque tem sim dificuldade, tem sim desafio. O que está te impedindo de agir hoje? E a partir daí desenvolver soluções, metas reais, lembrando lá do segundo erro que a gente falou, metas reais, metas tangíveis, metas que são reais para você, que fazem sentido para você, para sua realidade, certo? Temos pouco tempo, eu vou dar aqui uma... Vamos lá, seguir com o 8º erro. Então o 8º erro é botar tudo a perder por conta de um evento. Um erro muito comum também. O grande problema não foi o evento, não foi a situação. Às vezes acontece sim da gente se exceder, da gente extrapolar um pouco em determinada situação, em determinado evento. Isso faz parte também, como eu disse, quando a gente está no contexto de estilo de vida, de uma alimentação que a gente vai levar para a vida, e não de uma dieta que tem início, meio e fim, isso vai existir, isso vai acontecer. O problema é quando a gente faz disso, daquela situação, um grande evento e bota tudo a perder. Tipo, putz, embananei hoje, então agora vou cagar o resto do dia inteiro, o resto da semana inteiro. Isso é muito comum, isso é mais comum do que a gente imagina. Botar tudo a perder por conta de um evento. Isso é que vai atrapalhar. Então, evitar 2 tipos de pensamento, tá? Quando tem esse tipo de situação. Primeiro, trazer pra consciência. É reconhecer aquilo que vai acontecer, é a gente planejar.
é a gente antecipar aquilo. Quando a gente antecipa, a gente consegue ter essa sabedoria mesmo, de talvez até procurar colocar algumas estratégias no nosso dia que podem ajudar. Então, se você sabe que mais tarde, amanhã, vai ter uma situação, um evento onde você vai comer, você vai se permitir, você vai ceder, você vai comer coisas que você sabe que não são as ideais, e tá tudo bem em relação a isso, mas talvez seja interessante naquele dia, no almoço, você fazer um almoço mais leve, você comer uma maior quantidade de salada, porque aquilo já vai te ajudar num processo de desintoxicação, talvez. Então isso não é compensação, tá? Isso é sabedoria alimentar. É você antecipar, é você planejar aquele evento. E quando você faz essa antecipação, quando você planeja, isso não vem seguido de culpa. Porque você assumiu a sua vontade, você assumiu, você escolheu aquilo, você avaliou a situação, você avaliou o contexto, você quis aquilo e tá tudo certo. E depois amanhã é vida que segue. Não vou me sentir culpada. Eu escolhi isso, eu assumi isso, eu me responsabilizei por isso. Então, evitar 2 tipos de pensamentos. Um é, já que vou exagerar mais tarde, já que tem aquele evento, aquela coisa mais tarde, então eu vou aproveitar e vou embananar logo o dia inteiro. Pensamento muito comum. Não precisa fazer isso. E um outro pensamento é melhor eu comer tudo que eu posso agora, porque eu não sei quando eu vou ter a oportunidade de comer de novo. É aquele pensamento... É aquela questão do erro de se privar ou de viver fazendo dieta, porque a gente vai comer com aquela sensação de despedida, de que a gente não sabe quando vai comer de novo, de que não sabe como é que vai ser quando vai ter outra oportunidade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A verdade é que aquilo está disponível para você. Se você quiser, aquilo está disponível para você. Quando a gente traz essa leveza, a chance de você cometer esse comer impulsivo, inconsciente, é muito menor. Tá, então não bote tudo a perder por conta de um evento. Entenda que o problema não é esse. São os excessos que vão te atrapalhar. Não deixa esse evento virar algo muito maior. Porque um exagero, um excesso pontual não vai fazer diferença no seu processo de emagrecimento. Não vai fazer diferença no seu processo de emagrecimento. O que importa é a regra e não a exceção, certo? Erro número 9 é não dar a devida atenção. Eu tô correndo porque falta pouco tempo. É não dar a devida atenção para o nosso intestino. O nosso intestino é um órgão que merece atenção especial. Não somos só nós que comemos, que precisamos de uma alimentação saudável e equilibrada, mas também os trilhões de bactérias que vivem no nosso intestino, que moram no nosso intestino, que a gente chama de microbiota intestinal. É comendo e digerindo a nossa comida que a gente alimenta essas bactérias que estão presentes no nosso intestino. E a partir disso, elas vão liberar substâncias essas que vão para vários sistemas do nosso organismo e que podem, portanto, regular ou desregular o nosso metabolismo. Então a nossa microbiota é capaz de aumentar a produção de citocinas pró-inflamatórias, é capaz de impactar o nosso comportamento e é capaz de também regular o nosso sistema nervoso central, porque tem ligação direta. Então, é importante a gente considerar a nossa saúde intestinal, a qualidade da alimentação importa. Uma alimentação saudável, por exemplo, ajuda a gente a modular a nossa microbiota intestinal. Uma microbiota desbalanceada, como, por exemplo, acontece na disbiose, faz com que uma pessoa precise extrair mais calorias de um alimento do que uma pessoa que tem uma microbiota saudável, ela comendo a mesma quantidade. Então, olha que louco. Vai fazer com que a pessoa extraia mais calorias e, lógico, que isso vai influenciar no estoque e no gasto de energia daquela pessoa. Então, a gente precisa também dar a devida atenção para o nosso intestino, sim, com alimentos prebióticos, que vão ser fibras, que vão servir de alimento no nosso intestino. Então a gente está falando aí de feijões, de leguminosas, de batata Yacon, que é uma fibra, um alimento prebiótico maravilhoso, de couve de bruxelas, de aspargos, de alho poró, de cebola, são biomassa de banana verde, são tudo, esses são alimentos prebióticos. E alimentos probióticos são exatamente as bactérias benéficas que vão promover benefícios para a nossa saúde intestinal. Então, iogurte natural, kefir, kombucha, chucrute, miso,
tá? Então é importante a gente considerar sim a nossa saúde intestinal. E pra gente amarrar tudo isso que a gente falou, eu vou reforçar tudo isso que a gente falou com o último, mas não menos importante, erro, que é focar somente na alimentação. Esse erro realmente reforça tudo que a gente está falando nos outros erros. Que o seu processo de emagrecimento envolve vários pilares, não só o cuidado com a alimentação. Ele diz respeito à reeducação do seu comportamento, a melhora da sua consciência alimentar, a sua parte emocional, a sua parte mental, aspecto energético também, espiritual. Isso tudo é importante de ser trabalhado para que você consiga não só emagrecer, mas para que você consiga também manter esse peso saudável. Porque dessa forma, você conseguindo aliar tudo, você vai ter criado hábitos saudáveis para sua vida. E aí, como eu disse, o emagrecimento vai ser consequência natural daquilo, vai ser consequência natural e espontânea de um processo de reeducação de comportamento, de melhora da consciência alimentar, de mudança de hábitos e mentalidade. Quando tudo isso está alinhado, isso tudo consegue ser feito de maneira mais leve, de maneira mais intuitiva. A gente consegue desenvolver mais autonomia e segurança para fazer as nossas próprias escolhas. E a gente não precisa ficar, não precisa nem deve, ficar dependendo de uma dieta, de mais uma dieta, de um plano alimentar. Porque quando a gente desenvolve, quando a gente participa do processo, quando a gente entende isso, quando a gente realmente cria nossas próprias asas, desenvolve autonomia, segurança para fazer nossas escolhas alimentares, o emagrecimento sim se torna natural. A alimentação é apenas um dos pilares na conquista de um resultado saudável e na conquista de um resultado sustentável a longo prazo. E como eu disse, é um processo, não é um evento. É muito mais importante a direção do que a velocidade. É muito mais importante a constância do que a intensidade. É muito importante você entender isso, que não acontece da noite pro dia. É importante você ter persistência, é importante você ter constância nesse processo de mudança de hábitos. É importante você se dispor a isso, sair da sua zona de conforto. Então, a partir do momento que você tem consciência dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas escolhas alimentares, o processo ele se torna muito mais natural. Ele pode e deve ser leve. E aí, você desenvolve maior autonomia para fazer suas escolhas, você desenvolve segurança, você cria suas próprias asas, você vai fazer escolhas que nutram o seu corpo. E você vai saber quando cabe uma exceção, quando não cabe. Você vai saber isso, você vai perceber que isso vai se tornar mais leve para você. E aí, como eu disse, todos esses erros estão conectados, porque quando você entende isso, quando você traz para a consciência isso, você vai se responsabilizar, você não vai se culpar, você não vai culpar o outro, você não vai culpar algo. Você entende que aquilo é sua responsabilidade, que é você, é a partir de você, da sua decisão, você assumiu aquilo. Fez sentido isso pra vocês, gente? Eu tenho aqui poucos minutinhos. Quero saber se vocês gostaram, se foram erros que vocês já tinham conhecimento ou não, se eu pude contribuir. Eu espero que eu possa ter contribuído com isso, trazendo esses erros, né, para que vocês possam realmente refletir sobre isso, sobre esses erros que a gente comete muitas vezes e não percebe, tá? Então eu queria trazer esses erros inconscientes, porque tudo isso vai impactar nas suas escolhas, tudo isso vai impactar no seu processo de emagrecimento. Então a sua alimentação, mais importante é que a sua alimentação garanta saúde pra você. E aquele famoso aquela coisa que não sai de moda e nem tem que sair, que é comida de verdade. Isso sim que a gente tem que priorizar comida de verdade. E aí nesse contexto a gente tem uma variedade. Outro segredo também para o estilo de vida saudável é a variedade. Então contemplar a nossa alimentação com os alimentos da natureza. Tá? Então a live aqui já está encerrando. Eu espero que vocês tenham gostado.
tá? Então lembre-se, ser saudável não é só se alimentar bem, existe um conjunto de coisas que são importantes também, e cuidar da nossa saúde é olhar para si como um todo. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Se tiverem perguntas, coloca no direct que eu respondo depois, tá bom? Fiquem com Deus!